Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na nossa série que estamos falando sobre o Azure Arc e hoje nós vamos ver como habilitar o SSH para nossos servidores habilitados. Veja que a segurança da informação é tão importante quanto qualquer outra área dentro dos departamentos de tecnologia. E nós que somos administradores devemos nos preocupar em manter essa segurança muito bem gerenciada. E como que nós fazemos uma boa administração tendo o modelo híbrido dentro das empresas sendo mantidas? Algumas empresas trabalham 100% home office, outras não. Mas quando alguém do nosso time estiver remoto e precisar fazer uma conexão segura a esses nossos servidores, nós precisamos ter o controle ao máximo de tudo que está acontecendo. Então, para que a gente não precise ter um IP público expondo os nossos servidores ou gerenciar várias VPNs, dependendo do tamanho da tua infraestrutura, todos os sites que você vai ter, que você tem, né, que precisa fazer essa gestão, ou se você tem multi-cloud. Então o Azure Arc ele vai trazer para a gente esse benefício de nós conseguirmos conectar todos os nossos servidores, seja multi-cloud, rodando em qualquer nuvem, AWS, GCP, como a gente já vem falando na nossa série, ou os nossos servidores rodando dentro dos data centers, espalhado por toda a região aonde a tua companhia está estabelecida. Seja um site em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Sul, não importa. Estando conectado ao Azure Arc, nós vamos ter um acesso seguro a esse ambiente. E nós também vamos ver que através do Entra ID, nós vamos ter um controle maior e mais efetivo sobre como esses acessos estão acontecendo, tendo uma política de controle desses acessos, tendo auditoria desses logins, sem precisar ter essas senhas distribuídas, né? É muito difícil hoje você ficar fazendo gestão de senhas, né? Você precisa ter outras ferramentas. Então a gente vai ver que o Azure Arc ele vai possibilitar a gente explorar várias maneiras de gerenciar esses acessos. Inclusive, como eu falei, nós temos a possibilidade de autenticar usando um usuário e senha, sendo explícito isso na autenticação, né, digitando ali o usuário e senha, ou a gente faz a conexão utilizando o próprio Entra ID. E a gente vai ver que através do portal do Azure também nós podemos fazer essa autenticação ou usar alguma solução de conexão fazendo essa chamada via o Azure Arc e podendo assim trabalhar de forma segura em nossos servidores. Ponto importante, e eu vou deixar isso também detalhado no blog, né, item por item. O SSH ele funciona para Linux e também para Windows, né? Mas a autenticação via Entra ID ele só está disponível hoje para máquinas Linux. Então a gente vai para o vídeo agora e vai aprender a fazer toda essa configuração. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu tenho aqui meus servidores que a gente tem configurado e conectado aqui ele no nosso Azure Arc. Então eu coloquei aqui duas versões do Ubuntu para que eu também apresente para vocês aqui uma atenção que é preciso ter quando você for habilitar o SSH Server em seu servidor. E a gente então demonstrar na prática aqui como que a gente vai configurar tudo isso aqui, ok? Então a gente precisa ter os nossos servidores conectados. Isso aqui é uma estação minha, é um WSL que eu tenho, e aqui eu fiz uma chamada para uma das máquinas. Veja que se eu der um hostname Arc Ubuntu 2, tá? Então veja que eu tenho 3 máquinas aqui e nós vamos fazer o acesso delas e eu vou simular aqui para vocês a configuração. Então uma vez que a gente tem essa máquina conectada no Azure Arc, a gente vai, deixa eu pegar o comandinho aqui, eu vou usar o comando
copiar o AZC Agent, né? AZC Agent version. Ele vai trazer aqui para a gente a versão desse agente, lembrando que a gente precisa estar com a versão mais atualizada. E aí eu preciso rodar um comando que é o config list, né? Ele vai pedir para que eu esteja com os privilégios, né, de root. Então eu vou dar um sudo su, estando com o root, né? Vou dar um clear aqui. Deixa eu limpar a tela. E aí eu preciso rodar então o list. Deixa eu pegar o comando aqui. Eu deixei todos os comandinhos já anotados. Eu deixo eles também no blog para vocês acompanharem, tá? Veja que a porta Incoming Connection, ela não tem nenhuma configuração. O que eu preciso fazer? Eu vou setar a porta 22 nesse meu servidor Linux. Ok? Então eu vou vir aqui, vou copiar a porta e vou setar ela aqui. Ó. E aí eu venho, dou um list e agora essa minha porta, veja que ela está setada. Beleza? Então esse é um primeiro passo. O que eu quero mostrar para vocês também é que é possível a gente conectar no servidor Windows, mas veja que ele também está habilitado aqui a porta 6516, que o último vídeo da nossa série a gente falou sobre o Admin Center. Então nós podemos, né, ele ainda encontra-se em preview, mas nós podemos conectar via SSH nos nossos servidores Windows, mas eu no meu caso utilizaria o SSH para gerenciar as minhas máquinas Linux e o Admin Center para eu gerenciar as minhas máquinas do Windows, ok? E aí eu deixaria as portas setadas aqui, tá bom? Ok, então agora a gente vai continuar a configuração. Eu vou mostrar aqui, simular para vocês aqui no Ubuntu 2, nessa minha segunda máquina, mas eu já deixei a máquina 3 totalmente configurada para a gente ser rápido no vídeo. Lembrando que os vídeos têm que ser curto, rápido, objetivo, para que vocês possam entender de forma rápida e depois aplicar aí no seu ambiente de teste e depois subir para a tua produção. Se eu vier aqui no SSH e dar um comando para a gente visualizar a versão do nosso SSH, veja que o OpenSSH dele está na versão 7.6 e o client para conexão exige que a gente esteja numa versão superior. Então, fique atento nessa versão, porque senão você vai ter incompatibilidade de conexão quando você for usar o Entra ID. Tá? Então, eu deixei exatamente assim para que a gente pudesse verificar o erro na hora da conexão. Ok? Então, ok. Feito isso, o que eu preciso fazer mais, Elton? Eu conectei minha máquina ao Azure Arc, eu estou com o SSH Server instalado, o OpenSSH instalado na minha máquina, vou deixar o comandinho, né, o comandinho de que você precisa executar no teu servidor, para você habilitar ele, e aí a gente segue. Lembrando, eu não preciso ter nenhum IP de conexão, eu não preciso ter nenhuma porta liberada pública, eu vou fazer a conexão via chamada do Azure Arc, ok? Então, a gente já dá sequência aqui. Então, seguindo, pessoal, tendo a porta 22 habilitada aqui, no Azure Arc, eu preciso vir aqui na minha máquina do Ubuntu. Eu preciso vir aqui na parte de extensão e eu preciso habilitar a extensão do Azure AD, né? Que nada mais é do que o Entra ID SSH Login. Eu vou fazer a instalação dessa extensão, eu clico nela, veja que ela vai trazer aqui, né, um overview e todos os benefícios, né? A gente vai ter um controle dos usuários que estão acessando a nossa máquina via RBAC, enfim, é muito mais fácil para a gente gerenciar, né, até o time que está trabalhando, ou até mesmo se a gente precisar desligar alguém da equipe, a gente só mata o acesso RBAC dele e a gente está tranquilo porque ele acessava essas máquinas via o portal do Azure.
Beleza? Então eu daria um next aqui, ele vai fazer o deploy dessa extensão na máquina. Isso aqui demora bastante tempo, então eu não vou fazer esse procedimento aqui porque vai demorar. Eu já deixei pronto uma máquina e eu tenho a opção também do IAM. Eu preciso vir aqui no IAM e atribuir o meu usuário para que ele tenha permissão para acessar essa máquina. Então, para vocês verem, eu vou vir aqui na minha máquina 3, eu vou acessar ela, eu vou vir aqui na parte de IAM, vou vir aqui na parte de Role, veja que eu tenho o Virtual Machine Administrator Login. São duas permissões que você precisa ter, ou essa ou a de, se eu não me engano, a de usuário para fazer login. Eu vou colocar isso também na descrição do blog. E na parte da extensão, veja que eu já tenho ela configurada aqui na minha máquina, certo? Então, feito isso, pessoal, eu vou mostrar pelo portal do Azure. Então, eu teria acesso ao portal do Azure, eu veria as máquinas Linux. Vamos supor que você é uma empresa que gerencia várias máquinas Linux que rodam aplicações, sites, enfim. E você precisa dar esse acesso para o teu time. Rodando multi-cloud, como eu falei, utilizando o Azure Arc, vai ser a sua ferramenta de acesso seguro aí a teu ambiente. Então, previamente configurado, claro. Então a gente loga aqui na máquina 3. Se eu vier aqui na parte de IAM, como eu já mostrei, eu tenho aqui a configuração, a extensão, e nesse botãozinho aqui de Connect, quando eu clicar nele, ele vai me trazer essas informações. Então, olha só que legal. Eu posso vir e fazer uma conexão via Entra ID, tá? Então, se eu der um Connect aqui, ele vai fazer a conexão para mim. Eu já vou mostrar esse caminho aqui para vocês, tá, pessoal? Que é a chamada que a gente faz. E aí a gente simula aqui no nosso console, tá? No nosso terminal. Ele vai fazer a chamada aqui. Vou dar um expandir aqui, tá? Deixa ele fazer a chamada. Ok, vou dar um clear. E vou dar aqui um RU AMI. Veja que a conexão com essa máquina e o host name. Veja que a conexão à minha máquina Arc Ubuntu 3 foi através do usuário, o meu usuário que eu utilizo para fazer meus laboratórios. Tá? Vou dar um exit. Vou sair aqui vou dar um quit aqui. Beleza. Então veja que a conexão via Entra ID está funcionando. Se eu tentar fazer uma conexão em uma máquina que ele não esteja com a versão, deixa eu ver aqui, mostrei aqui para vocês, deixa eu ver, aqui ó, OpenSSH 7. Se eu tentar fazer uma conexão com o Entra ID a uma máquina que não esteja com a versão correta, ele vai dar um erro para a gente. Então eu vou deixar ele vir aqui para vocês e vamos esperar ele aqui dar o erro para a gente. Pronto, ó. Veja que ele vai falar que existe uma versão incompatível com o cliente 8.9, tá? Porque a máquina está rodando uma versão antiga. Então, se atente a isso. As suas máquinas precisam estar com o OpenSSH já com uma versão mais recente, para a gente poder, de forma segura, fazer as autenticações. E eu também posso fazer a chamada via usuário. E aí, pelo portal do Azure, eu consigo normalmente fazer essas conexões. A gente vai, então, no nosso console aqui para fazer a chamada para vocês verem, né, como isso funciona realmente. Então, o primeiro passo aqui, eu vou usar o meu username, que é admin, que é esse admin BNT. Ele vai trazer aqui para a gente já o comando que eu preciso rodar na minha máquina. Então, na minha estação de trabalho, se eu não quiser usar o portal do Azure, eu preciso ter o Azure CLI instalado. Vou deixar também no blog aqui o comando para que vocês façam a instalação. Então, se eu der o comando AZ, veja que ele vai trazer para mim aqui uma listagem de que ele está instalado,
certo? Então beleza, então vou dar um clear. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a chamada. Então eu pego aquele comando e vou fazer a chamada para minha máquina. Veja que eu estou logado aqui, pessoal, na minha máquina, tá? Que é o meu WSL. Então eu vou fazer a chamada. Aí o que ele vai fazer? Olha, eu preciso da senha. Então vamos digitar a senha. Se eu digitei certo, ele vai passar. Beleza, passou. Então vou dar um clear e vou dar um hostname. Beleza, estou logado. Se eu quiser usar a autenticação do Entra ID, o que eu preciso fazer? Vou sair dessa sessão, fechei a conexão, certo? Vou dar um AZ Login. E aí ele vai falar que ele não tem suporte, né? Eu preciso pegar este caminho aqui e fazer a autenticação. Então eu autentico aqui e já volto com vocês. Beleza, vou dar um clear. Fiz a autenticação lá, pessoal. Estou logado no Azure. E aí o que acontece? Eu só preciso fazer a chamada agora via Entra ID. Veja que ele já muda aqui para a gente. Ó. Nada mais é que ele tira aquela opção de declarar que eu quero conectar com o usuário. Eu vou fazer a chamada aqui. Está fazendo a chamada. Beleza, ele fez a chamada. Então, se eu vier aqui e der um Who am I, ele vai falar que eu estou logado com a minha conta que eu acabei de fazer o AZ Login. E eu consigo, então, administrar esse meu servidor. Se eu vou dar um sudosu, eu consigo administrar esse meu servidor conectando de forma segura. Eu também posso, pessoal, acabei de sair aqui, vou dar um clear. Então veja que é muito fácil esse procedimento para a gente poder autenticar nos nossos servidores. Eu também posso conectar num servidor Windows, né? Eu posso fazer a autenticação nesse servidor Windows. E aí, para a gente fazer a autenticação nesse servidor Windows, é o mesmo procedimento, tá? A gente viria aqui na parte de Connect. Veja que ele já vai falar que a parte do Entra ID ele não está disponível. Eu digito aqui o nome Administrator, o nome do nosso administrador. Vou pegar esse comandinho aqui. Também poderia fazer aqui pelo portal do Azure, ele vai abrir da mesma forma. Vou fazer aqui a conexão com esse meu servidor. Ele vai me pedir a senha desse servidor e eu vou ter acesso SSH ao meu servidor Windows. Lembrando, né? Deixa eu só digitar a senha aqui, só um minutinho. Lembrando, pessoal, e vou dar um dir aqui, ó. Eu já estou com acesso à minha máquina, exit, fechei a conexão, tá? Lembrando que eu preciso instalar aqui o OpenSSH também no meu servidor Windows para que eu tenha esse benefício, tá? E aí eu deixo também o link, é muito simples, não tem por que ficar mostrando aqui, mas a gente conseguiu compreender, né, como que a gente pode explorar mais esse benefício aqui dentro do Azure Arc para a gente administrar os nossos servidores. E aí a dica que eu dou é que se você tem diversos servidores Linux que você gerencia espalhado, né, por qualquer local que ele esteja rodando, e você habilitar o Azure Arc a essas máquinas, você vai, configura aí o Entra ID, né, coloca essa extensão e você consegue, através do login seguro, fazendo a autenticação, né, através da conta Microsoft, com MFA e toda a proteção, né, os acessos condicionais que você pode deixar configurado, você vai ter essa administração segura aos seus servidores e, o mais importante, sem expor esses servidores para rede pública, nenhuma porta liberada, totalmente utilizando uma conexão segura através do Azure Arc. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal, mais esse vídeo. E aí, como eu falei no vídeo anterior, quando a gente mostrou o Admin Center, a gente está chegando no final dessa série para que a gente possa ter ideia de tudo aquilo que o Azure Arc pode trazer de benefício para a gente. Então, a gente, no vídeo passado, viu o Admin Center, como que a gente vai administrar os nossos servidores, fantástica ferramenta. Como o SSH também pode ajudar a gente a administrar os nossos servidores Linux,
O Windows também, mas eu vou dizer que o mais legal, o importante mesmo é a parte do Linux, né? Porque a gente já vai ter o suporte do Admin Center. Então a gente consegue de forma muito segura trabalhar com o nosso ambiente. Essa é a dica que eu queria deixar para vocês hoje. Espero ter contribuído com mais esse vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.